Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, quanto tempo do seu dia você reserva para ler a Sagrada Escritura? Você tem tempo para estudar a Palavra de Deus? Você tem rezado a Palavra de Deus? Ela é regra de fé para nós, regra suprema. É ela quem nos guia, é ela quem ilumina os nossos passos. Por isso, a Palavra da Salvação deseja ser este momento de graça. Graça porque Deus deseja falar com cada um de nós. E nós, como seus filhos e filhas, damos a devida atenção à Palavra de Deus, permitindo que esta Palavra se torne carne na nossa carne. Por isso te convido, querido irmão, querida irmã, vamos juntos escutar, refletir e rezar a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, temos diante de nós um texto que nos interpela. Nos interpela porque, ao ver a missão dos 12, também vemos a missão de toda a Igreja, a minha e a sua. Por isso, renovemos o nosso compromisso missionário diante do texto da Sagrada Escritura que nos interpela no dia de hoje. Vamos juntos meditar, refletir, conhecer melhor para que possamos rezar este texto da Sagrada Escritura. O texto começa dizendo assim: convocando os 12. É importante a gente refletir um pouco sobre isso. Jesus recebeu uma missão do Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Mas Jesus quis contar com cada um de nós para colaborar com a sua missão. Ele chamou os 12. Às vezes a gente pergunta assim: mas e os outros? Não são chamados a participar da missão de Jesus? Se olhamos para a simbologia deste número 12, entendemos o seu significado. O número 12 significa justamente a totalidade. Assim como no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel representavam todo o povo de Israel, agora Jesus chama 12 apóstolos. Isso para representar a totalidade do novo povo de Deus, a Igreja. Por isso, no chamado dos 12, está também o chamado de cada um de nós, está o chamado de toda a Igreja. Os 12 não são excludentes, no sentido de que excluem outros. O chamado dos 12, ao contrário, é aquele que inclui todos nós, porque os 12 representam todo o novo povo de Deus. Portanto, eu e você também somos contemplados neste chamado dos 12. Jesus convocou os 12. Repito, ele era o Filho de Deus, mas ele quis contar com outras pessoas para colaborarem na missão que é sua. E hoje continua contando com cada um de nós, comigo e contigo, para que esta missão seja possível. E como nós responderemos? Aqueles primeiros responderam à sua forma. Alguns deram consentimento. Outros, como Judas, não correspondeu ao chamado de Deus. Hoje nós também temos a liberdade diante da convocação que o Senhor nos faz. E como responderemos a este apelo? Em seguida,
O Evangelho vai dizer assim: deu-lhes poder, autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. Ora, quem tinha autoridade sobre os demônios e quem tinha autoridade para curar os doentes era Deus, é Jesus. Mas Jesus confia a autoridade que é sua aos seus apóstolos. Confia a missão que é sua à sua igreja. Por isso a igreja, movida pelo Espírito Santo, é no mundo a presença de Cristo, porque recebe dele a autoridade para continuar a missão que é de Jesus. Por isso tomemos esta consciência. Nós, no mundo, como cristãos, devemos saber que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, devemos fazê-lo e falar pensando na presença do próprio Cristo através do nosso agir e do nosso falar. Pensemos um pouco nisso e talvez isso mude o nosso modo de falar e o nosso modo de agir. O nosso agir deve ser no mundo o agir de Cristo. Em seguida, o Evangelho dá recomendações muito precisas de como deve ser aquele que se dispõe a corresponder ao projeto de Deus. Não dá para responder a Jesus e levar tudo conosco. Seguir Jesus exige abnegação, despojamento, renúncia. Isso é símbolo de liberdade. Só podemos seguir Jesus se formos plenamente livres, desapegados. Quais são as recomendações de Jesus para aqueles que são convocados a continuar a sua missão? O Evangelho diz: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Vejamos bem, Jesus exige dos seus apóstolos liberdade total, desapego. Às vezes, a gente quer seguir Jesus, mas, ao mesmo tempo, queremos levar conosco tantas coisas que não nos permitem ser livres para o seguimento de Jesus. Nos perguntemos hoje, o que precisamos deixar para ser mais livres para seguir Jesus, para assumir a missão que Ele nos confia? Cada um de nós precisa interiormente fazer esta pergunta: o que preciso renunciar para ser mais livre para o seguimento de Jesus? Às vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai ajuntando coisas demais, situações demais, que nos impedem de ter esta total liberdade para corresponder ao projeto de Jesus. E diz mais Jesus: em qualquer casa que entrardes, permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Esta recomendação também é muito importante, porque ensina que quem dispõe a seguir Jesus no apostolado não pode escolher condições para ser acolhido na missão. Não. Onde chegar, permaneça ali até o dia de partir. Portanto, um missionário não pode impor condições sobre o lugar em que ele será acolhido. Deve ser totalmente livre, desapegado para permanecer no lugar ou na casa em que entrar. Por isso, não tenhamos diante de nós esta atitude de querer impor limites para onde nós somos enviados. Na casa em que entrardes, permanecei ali. Não vamos exigir condições, impor limites para realizar a nossa missão. Diz mais o Evangelho: quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés em testemunho contra eles. O que significa isso? Muitas vezes nós nos sentimos desanimados na missão. Tantas vezes parece que fracassamos, porque as pessoas não correspondem à nossa expectativa missionária. Elas não acolhem o nosso anúncio. O que faremos? Desistir? Deixar o desânimo tomar conta do nosso coração? A mensagem de Jesus é de encorajamento. Sacudir a poeira dos pés e caminhar adiante. Não desanimar jamais. Às vezes a gente fica apegado à situação do passado, que até nos adoece. Talvez hoje seja o momento de sacudir a poeira dos pés. Não vamos carregar conosco aquilo que nos desmotiva. Ao contrário, vamos sacudir a poeira, erguer a cabeça, olhar para frente,
há uma missão a ser realizada e Cristo confia, chama, convoca cada um de nós para esta missão. E o Evangelho se conclui dizendo: eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda a parte. Aqueles 12 responderam positivamente ao chamado de Jesus. Hoje, Ele nos chama. Como responderemos a este apelo? Querido irmão, querida irmã, hoje escutamos um texto do Evangelho que é um texto vocacional, que nos recorda que no chamado dos 12 está o chamado de toda a igreja, o meu e o seu. Deixemos a voz de Deus ressoar em nosso coração e atendamos ao apelo que Ele nos faz para continuar a sua missão no mundo em que vivemos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno, sobretudo pedindo a luz e a força do Espírito Santo para que saibamos responder à vocação que o Senhor dirige, planta no nosso coração. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este momento tão sublime, onde podemos escutar a voz de Teu Filho Jesus, que nos chama para participar da sua missão. Ajuda-nos, Pai Eterno, na luz e força do Teu Espírito, a assumir com coragem a missão que Teu Filho nos confia e, sobretudo, que saibamos testemunhar a nossa fé em nossos gestos e em nossas palavras. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.